Boa, galera! Fluminense arranca o empate do Cruzeiro no Mineirão e segue vivo no Campeonato Brasileiro. Segue na parte alta da tabela, no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Rodrigo, canal Flunaveia, _PL. Curta, comente, compartilhe para o engajamento desse canal. Bom, galera, é importante destacar que o Fluminense segue pontuando nesse Campeonato Brasileiro. Embora não saia do Mineirão com a vitória, mas consegue arrancar um empate num jogo muito difícil. O Cruzeiro partindo para cima e o Fluminense com muitos desfalques consegue bater de frente com o Cruzeiro, que tem um dos melhores elencos, um dos elencos mais caros do Campeonato Brasileiro, que se encontra na situação que está na tabela devido a este início de campeonato, que não consegue jogar bem com o Tite na liderança do time, e agora parece que deslancha para uma melhor campanha nesse campeonato. E o Fluminense conseguiu parar esse ímpeto que veio como ondas do Cruzeiro. E Fluminense, com todos os seus desfalques, jogou muito bem devido às suas limitações, pois estava sem vários jogadores e mesmo assim conseguiu bater de frente com o Cruzeiro. Temos muitos destaques neste jogo em que podemos dizer que foi boas as atuações. Outra coisa insana é o Palmeiras, que parece que tem capacidade de tropeçar. Num jogo muito conturbado, o seu jogo foi muito difícil, sofreu bastante, ganhou na luta e na raça, mas não perdeu ponto. Ganhou e segue agora com 10 pontos de diferença do Fluminense, que é o terceiro colocado, dificultando assim a briga pelo título. O Fluminense segue vivo, mas para isso o Palmeiras tem que tropeçar, e é uma coisa que se encontra muito difícil de acontecer, pois o Palmeiras não tropeça, dificilmente tropeça. E quando ele tropeçou com os 3 empates seguidos, Fluminense não conseguiu pontuar da maneira que deveria. Mas segue ali, segue colado na briga por esse título, não descarta. E segue no campeonato da Libertadores, consegue as oitavas, aos trancos e barrancos, mas pós-Copa tá ali com o Brasileiro, tá na Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco nas oitavas, e o Independente Rivadavia na Libertadores. Lógico que vão se passar 70 dias, vai ter uma preparação, vai ser um novo campeonato que possamos dizer que irá dar início, pois são 70 dias. É um novo campeonato, vai recomeçar tudo de novo, vai ter toda uma pré-temporada para poder se preparar para jogar. E eu espero que o Fluminense se prepare, se reforce e continue jogando bem. Este jogo de hoje, esse jogo de ontem, foi um jogo em que o Fluminense voltou a jogar. A defesa voltou a jogar. Tem suas limitações, tem, mas pelo menos voltou a jogar. Isso é muito importante para o nosso time. Vamos lá, Fluminense joga bem contra o Cruzeiro, tem
a oportunidade de sair com os 3 pontos, mas o importante é o destaque dos seus jogadores que jogaram bem, como o Bernal, jogou bem, Milan jogou bem, deu uma seguridade, deu uma segurança na defesa, ele e o Bernal. Bernal marcou muito bem ali na entrada da área, na volância, e Milan deu uma segurança na zaga, nas bolas aéreas. Milan disputou praticamente todas as jogadas aéreas e ganhou praticamente todas, tanto na defesa e no ataque também conseguiu atacar, coisa que o Fluminense não conseguia fazer há algum tempo. Atacar nas bolas aéreas. E isso ocorreu no jogo contra o Cruzeiro. Foi muito seguro. E eu espero que o Zubeldia olhe e veja que o Milan não pode ficar no banco para a zaga que tem. A zaga muito fraca. Muito fraca. E o Milan tem qualidade. E eu espero que ele consiga enganjar nesse time, porque, sinceramente, Milan não é banco para os que estão como titulares. O empate com o Cruzeiro não foi um resultado de todo ruim. Não foi um resultado de todo ruim porque manteve o Fluminense em terceiro lugar. Cruzeiro veio para cima, Cruzeiro na sede de ganhar dentro do seu estádio e terminar em melhor colocação, partiu para cima colocando 4 atacantes na partida. E numa infelicidade para o time do Fluminense, para o Fábio, a bola desvia na barreira e desloca o Fábio, que já estava indo na direção que ela iria. E pega ele meio no contrapé. Ele ainda toca na bola, mas mesmo assim acontece o gol. E o Fluminense vinha melhor na partida, dentro da sua proposta. O que eu não entendo é que a direção técnica ela não consegue olhar para a base de maneira que o time está jogando bem, pode-se usar os garotos da base, mas continua-se usando as mesmas peças que não estão rendendo. Faz uma dobradinha de lateral direito sem necessidade nenhuma. Embora eu entenda que reforce o sistema defensivo, mas Samuel Xavier e Guga não têm condições de jogarem junto, porque são 2 laterais com basicamente a mesma característica. Muda um pouco que o Samuel Xavier é um pouquinho mais ofensivo, mas poderia usar a base. Será que essa comissão técnica é anti-base? Será que não caberia num jogo como esse colocar um Riquelme e Felipe para dar uma preocupação na defesa, para eles não virem com tanto ímpeto ao ataque? Será que não era um jogo para botar um jogador com mais gás? Aí coloca Germancano numa fogueira, e Germancano vindo de lesões, tempos parado, muito tempo parado, vindo de lesão, sem tempo de bola, sem aquela manha que ele tem ainda, não recuperou a sua melhor forma. Aquele gol, ele na sua
boa forma ele não perderia, embora a bola desviou na defesa e veio petecando na frente dele, ele não perderia aquele gol. Ele perdeu porque se posicionou mal. Pessoal, bom pessoal, para encerrar esse vídeo eu quero destacar aqui alguns jogadores que, na minha opinião, foram decisivos, foram bastante importantes nesse jogo contra o Cruzeiro. O goleiro Fábio foi de suma importância, com defesas milagrosas, com defesas bonitas, plásticas e eficientes. Manteve o placar do jeito que foi. Foi uma infelicidade de sofrer aquele gol de falta no desvio, de bola na barreira. Milan prova para a comissão técnica que ele não merece estar no banco de reserva para esse escopo que o Fluminense tem. Me desculpa a todos os jogadores, todos os zagueiros que estão ali. Hoje, se pudesse, era Milan e Freitas. Quem diria, Freitas é o melhor dentre os outros que estão ali. Está se mostrando mais sólido. Mas hoje o Milan foi absurdamente essencial nas bolas aéreas, ganhando quase todas as bolas aéreas, na defesa e no ataque. Um jogador rápido, boa recomposição, agressivo nas defesas, tem um bom passe, jogou bem. Bernal foi bem sólido também ali na volância, né, entrar a cabeça da área. Foi um jogador que deu uma segurança ali para a zaga. Martinelli, nas transições de bola, tem um bom toque de bola, tem uma boa cobertura, jogou muito bem. Arana se apresentando no ataque, Guga se apresentando no ataque. Foi razoável os dois. Parece que o Savarino realmente ali não é lugar para ele jogar. Ele joga melhor vindo em diagonal, entrando em diagonal, ali no meio na meiuca ali ele não evolui muito bem. John Kennedy, na sua má fase, como diz, se mostra que mesmo nessa má fase ele vem fazendo gols. Se não me falha a memória, 5 jogos, 3 gols. Isso é a má fase. Quando ele pegar uma boa fase dele, vai ser um gol por partida, acredito eu. Então, meus queridos, esse é uma análise básica, rápida. Eu quero agradecer a presença de todos. Peço a todos vocês que deixem o seu like, que comente, que curte, para o engajamento desse vídeo. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana, que cada dia seja abençoado um após o outro. E vamos lá, guerreiros e guerreiras tricolor. Fluminense na veia, _PL. Compartilhe para o engajamento. Eu agradeço, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.